Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Paulo, bem-vindo ao canal Sinofilia Sem Censura. Quem me conhece sabe que vira e mexe, eu tô conversando na internet alguma coisa e geralmente eu não concordo com a opinião da maioria dos adestradores. E quem me conhece também sabe que nunca discordo porque eu considero eles burros ou o que for. Eu discordo porque, como eu já falei em outros vídeos, eu acredito que ele não tenha convivência, ele não tem experiência para poder falar sobre a situação. Porque eu acho meio óbvio, mas eu vou colocar a opinião aqui para vocês tentarem entender. Quando você convive em um tipo de sociedade, concorda que aquele tipo de sociedade é normal para você, é o seu padrão de comportamento. Por exemplo, citarmos aqui a cultura do Ocidente e a cultura do Oriente. Concorda que nós estamos acostumados com aqui? Então, a cultura do Oriente é um tanto quanto estranha. Para algumas pessoas, até errado a forma. No mundo dos cães é a mesma coisa, tá? A maioria dos adestradores são adestradores urbanos, conhecem cães urbanos. Geralmente a pessoa urbana tem um cachorro, dois cachorros. Se não estão soltos, estão presos num local. Então a experiência dele, junto com o que ele aprendeu na teoria, acredito eu que todos os adestradores fazem, vocês pegam a teoria e a prática e juntam os dois. A experiência dele com isso determina que ele acredite que aquilo que ele viu é o que se passa. Eu acredito fielmente que você tem os impulsos e você tem o manejo. Pronto. Simples assim. Não tem, não tem uma questão tão complicada. Eu, inclusive, estava lendo a live do cara do Projeto Bandog no Cortes Dogs. E ele estava falando sobre isso, de que como ele acha simples manejar cachorro. Ele não sabia se era por causa da experiência dele ou porque realmente era simples. Eu tenho a mesma opinião. Eu acho simples. Eu acho muito simples. Talvez por experiência, não sei. Mas várias questões para mim são simples. E parece que as pessoas transformam em sei lá, uma bola de neve. E por causa disso vendem muitas coisas eu pelo menos olho e falo pra quê, sabe? Eu entendo até que o cara tá vendendo o peixe dele, o cara precisa vender o peixe dele. Mas infelizmente ele coloca aquilo como uma verdade, as outras pessoas que são leigas acabam continuando naquilo como uma verdade. E qualquer pessoa que fale o contrário está errado. Nós vemos hoje, por exemplo, a forma do o que é um cachorro bom de guarda pessoal, o que é o cachorro perfeito de guarda territorial, o que é o cachorro perfeito para pastoreio, o que é o cachorro perfeito para apoio, enfim. Se companhia é ou não função, etc. E eu acredito que existem cães e situações. Então cada pessoa precisa de um cão. Cada pessoa precisa de um determinado cão, cada pessoa precisa de um cão daquele tipo. Se não fosse assim, não teriam raças. Se não fosse assim, você não veria, por exemplo, na Grã-Bretanha, que é o berço da sinofilia moderna, aquela diversidade de raças que era para a mesma função. Porque cada pessoa precisava de uma coisa ali diferente. Tá? Falando dos tipos collies, por que você tem o collie, que é o Rogue e o Smooth Collie, e você tem o Border Collie? Eles vieram do mesmo lugar. E por que essa diferença? Porque o collie era usado em caça furtiva. O cara, além do pastoreio, ele usava para caça furtiva. Então, concorda que são necessidades diferentes? E é por isso que você formou as raças que tem hoje? Então não existe o que é certo ou o que é errado. Tá? Existe só necessidade. Uma questão, por exemplo, é cachorro na cama. Os adestradores hoje vendem a ideia de que não pode cachorro na cama. Hoje eu tô morando aqui no meio do mato, mas, cara, eu cresci em apartamento. Minha primeira cadela dormia comigo na cama. Minha primeira cadela tomava banho comigo. Eu entrava no banheiro, ela já tava lá esperando. Já tomava banho todos os dias, por sinal. Qualquer dia eu vou falar sobre isso, da questão da pelagem também, do pelo, da pele. Não é a água o problema em si. Tá? Então,
E eu nunca tive problema de levar mordida. Eu não era um leigo do caralho. Aí nós vemos as pessoas que levam mordidas porque estão face a face com o cachorro, as pessoas que levam mordida porque o cachorro tomou conta da cama, enfim. Aí eu te pergunto, qual que é o problema? Vários dogs. Qual que é o problema? É você ensinar o seu cão. Aí entra o manejo. Então você tem os impulsos de manejo. Tudo isso que eu falei é para entrar em questão do quê? O que é a porcaria do cachorro de família? Cara, o que é o cachorro de família? Se vende muito hoje a ideia do cão de família. Ah, porque o cão de família é isso. Ah, porque o cão de família é aquilo. Ah, porque o cão de família é não sei o quê. E a maioria dos criadores não desenvolvem um cão de família. Tá? Não quer dizer que ele está desenvolvendo o cão errado. Ao contrário, estão desenvolvendo o cão para algum tipo de função ou por questão da companhia, enfim. Mas eles não estão desenvolvendo um cão para a família. Tá? O que acontece? O que é um cão de família? É um cão com alto impulso de matilha. Não necessariamente um exacerbado impulso de matilha, mas apenas um impulso de matilha, de moderado para alto, ao ponto de que ele entenda uma posição hierárquica. Tá? Cães com impulso de matilha conseguem tolerar atitudes mais do que um cão com autodominância. Tá? E caso as pessoas não saibam, por mais que a gente fale sobre impulsos, impulso de matilha, impulso de caça, impulso de defesa, agressão, enfim, todos os impulsos em si são junção de emoções. Tá? Então, por exemplo, eu tenho um cão com alto impulso de matilha, mas porém ele também tem um moderado impulso de caça. Eu tenho um cão com alto impulso de matilha, com um moderado impulso de caça, com alto impulso de defesa e uma moderada agressão. Eu tenho um cão sem agressão, uma agressão mínima, vamos dizer assim, que não existe cão sem agressão, mas um cão com agressão mínima, uma alto impulso de caça e um moderado impulso de defesa, com um moderado impulso de matilha, enfim. Eu não acredito em impulso de comida, tá? Não acredito. Impulso de comida é totalmente. Eu acho um bagulho ridículo. Isso é completamente manejo. Mas eu vou falar isso outro dia. Então, assim, são junções de emoções. Por mais que a gente separa para falar sobre a situação, são junções de emoções. Então, você tem um cão com alto impulso de matilha ou com um impulso moderado de matilha. Esse cão aceita situações de forma diferente. Tá? Como, por exemplo, esse cão aceita de uma situação onde, por exemplo, eu vou trazer um estranho, por mais que ele tenha uma agressão moderada. Certo? Dá para se ter cão com alta agressão e impulso de matilha? Tá. Dá para se ter um cão com alta agressão e alto impulso de caça? Dá. Mas, Paola, a maioria dos cães que eu vejo aí de agressão alta não convivem com outros animais. Aí é dominância. As pessoas confundem, inclusive, dominância com liderança. Tá? Você vê muitas pessoas vendendo a ideia de um cão dominante ali e tá falando que ele está querendo ser líder. Não tem nada a ver. Um pensamento das pessoas de pegar isso acontece com os adestradores. A gente pega o nosso convívio social e transfere para os cães. O ser humano quer ser líder. O ser humano quer ter o poder. O cachorro não quer. Nenhum cachorro quer ser líder. Tá? Nenhum. A liderança do cachorro envolve uma série de coisas que não é igual ao do ser humano. Ele tem responsabilidades que podem causar problema, ele tem a responsabilidade de ensinamento, ele tem a responsabilidade de cuidar do bando, ele tem a responsabilidade de manter a integridade do bando. Vocês já devem ter visto alguns adestradores mostrando vídeos de cães reativos, LGDs principalmente, que reativam com os cães numa invasão. Tem um que é muito famoso, que é os lobos, tá numa montanha, os lobos estão acima, os lobos muito bem coordenados. E o alfa começou a reativar com os cães. As pessoas falam que isso é um problema do cachorro, o cachorro não sabe fazer. Não, isso é uma ausência de experiência. Um líder, na verdade assim, todo cão ele sabe quando ele tem ausência de experiência, tá? Ele sabe que aquela situação é um problema para ele e não tem a experiência para aquilo. Pode ser por um simples pulo, pode ser entrar na água, enfim. Ele tem o resquício dele lá, então ele vai, por exemplo, na água. Ele tem o resquício da água, ele vai entrando com uma pata, ele entra com a outra, não sei o que, depois ele pula. O ser humano hoje está selecionando animais que não têm um impulso de sobrevivência alto.
Se não tem impulso de sobrevivência alta, um cão, por exemplo, pode pular na água sem pensar. Pode ser um problema para ele. Mas até aí é outro assunto também. De qualquer forma, nessa situação, por exemplo, o líder, sabendo que eles não tinham experiência para aquilo, o líder sabendo, vendo, observando a organização dos lobos, ele começou a reativar com os cães, para os cães recuarem. Isso não é uma autodominância, isso não é um cachorro burro. Ao contrário, isso é um cão muito inteligente. Ele percebeu a situação. Nós não temos experiência para combater esses lobos. Recuem. O cachorro não vai falar recuar, não é igual numa guerra. O cara vai gritar recuar. Ele vai usar a boca. Porque a boca é o meio mais rápido naquele momento. Essa situação, por exemplo, pode acontecer de várias formas. Vamos dizer assim, tem dois cães brigando. Tá? Ou dois cães interagindo e essa interação virou uma briga. Nesse momento, o líder tem a total paciência de simplesmente chegar com uma imposição corporal, botando a pata por cima, a cabeça acima. Ele poderia fazer isso com os lobos? Poderia, mas a situação necessita de atitudes rápidas, e é onde ele age com a boca. Por isso que quando eu citar esse vídeo, eu fui contra a posição de todos os adestradores sobre a situação. Como eu falei, é ausência de experiência. Tá? É só ausência de experiência. Os ômegas, na atitude de querer ir para cima dos lobos, eles não estavam pensando. Porque os ômegas não precisam pensar. Quem precisa pensar é o alfa. O líder, no caso. Então, tudo isso é para dizer o quê? Nenhum cachorro quer ser líder. Ele tem responsabilidades que podem causar problema para ele. Estresse. O cachorro não quer estresse. O cachorro quer ficar na paz, sossegado. Todo animal quer isso. O animal só quer a comida e ficar sossegado. O líder precisa disso. Então nenhum cão quer ser líder. Então tudo isso que vocês veem de pessoal falando, o cachorro está exercendo dominância para ser líder. Não. Ele está exercendo dominância porque a dominância não foi algo pensado na hora da seleção. O cão tem a tendência à dominância, o cão tem a tendência à agressão. Tá. Ela pode ser alta, ela pode ser baixa. Um cão, por exemplo, que está crescendo, tem uma baixa dominância, ele pode tentar exercer essa dominância em outro cão, o cão se não reativar com mais imposição, e ele parar com isso. Se ele tem uma dominância mais elevada, ele vai tentar se dominar mais. A dominância não leva à liderança, mas a dominância é um ponto necessário para a liderança. É um momento de desavença, é um momento de um cão que está tentando se impor demais. Então aí o líder usa a dominância. Mas a dominância não é um ponto em si para dizer que o cão quer ser líder. Porque nenhum quer ser líder. Tudo isso. Para o impulso de matilha, o cão de família é nada mais nada menos do que um cão com impulso de matilha moderado para alto, que tolere tudo e que tem o manejo correto. É só isso. Todas as outras questões dos impulsos vão ter que ser manejo. Como eu falei, você pode ter um cão com alta agressão, e esse cão com alta agressão ter um impulso de matilha elevado. E esse impulso de matilha vai determinar que ele tolere outras atitudes, como por exemplo, você tem criança, a criança está brincando com ele, sei lá, joga o corpo em cima dele. O impulso de matilha ele vai tolerar isso. Alguns cães vão precisar de alguns outros manejos para tolerar isso. Por isso que é tudo manejo. O manejo correto é o quê? O isolamento social que todo mundo já faz. Você pega seu filhote e isola ele socialmente nos primeiros dias. Você pegou seu filhote com 45, 60 dias, vamos dizer assim. O ideal, na verdade, por mais que eu sou contra, o ideal seria 45. Você pegou seu filhote com 45 dias, ele vai ficar num isolamento social total, ele só vai ter acesso a vocês, porque ele vai precisar dos períodos de vacina. Ele vai precisar de todo o controle das vacinas em si, até ele poder sair para a rua. Certo? Quando ele sair para a rua, você vai começar a manejar ele para não incomodar outras pessoas. Isso é importante. Você vai começar a manejar ele para defecar e urinar na rua, por exemplo. Se você não quer que ele faça isso dentro de casa. Então, é apenas impulso de matilha e manejo. O que está acontecendo hoje?
As pessoas vendem cães como cão de família com alto impulso de defesa que levam a um medo exacerbado. O impulso de defesa não é um problema. É outra coisa que as pessoas vendem por aí, que o impulso de defesa é um problema. Não é, desde que o cão tenha coragem. Quando o cão não tem coragem, ele tem um alto impulso de defesa, isso vai levar a um problema. Assim como o impulso de caça exacerbado que não for bem manejado vai levar a um problema. Todo impulso exacerbado, que querendo ou não, a gente selecionou cães com impulsos exacerbados, tá? Todo impulso exacerbado pode levar a um problema se não manejar direito. Cães com impulso de defesa muito alto, que são medrosos, podem ir para um problema de reatividade com os membros da família. Se for castrado, então, fêmea, pior ainda. Então, nada mais é do que isso. Ah, Paulo, então como é que eu vou saber, já que eu não sei se o criador está selecionando direito? Você vai ter que aprender a observar a ninhada. Se o criador não faz o papel de observar a ninhada para te direcionar um filhote correto, você vai chegar lá e escolher, que tem criadores que fazem isso, né? Você pode ir lá e escolher, você vai ter que observar a ninhada. E aprender a observar a ninhada. E isso não vai ser com um vídeo que você vai aprender. Tá? Então é isso, galera. O impulso de matilha é o que determina se o cão vai ser um cão de família ou não. Como eu falei, você pode ter sim um cão com alta agressão para você usar para sua defesa pessoal, para sua defesa territorial. E ter um impulso de matilha alto, assim como você pode ter um cão com muita agressão e com muita dominância. É onde vai gerar atritos. É onde aquele cão que não convive bem com outros animais. É onde aquele cão que não convive bem com um animal do mesmo sexo. Às vezes não convive nem bem com um animal de outro sexo. Tá? Então tudo que na questão do cão de família é através do impulso de matilha. Depois você vai pensar nos outros impulsos, caso você queira um cão, sei lá, para defesa pessoal, defesa territorial, pastoreio, enfim. E muitos cães que se vendem como cães de família não são, tá? Já falei sobre isso, mas eu vou repetir. O Border Collie mesmo é um cão que não é um cão de família. Eles exercem alta dominância. Alta dominância. Eles precisam disso para o pastoreio. A forma como eles pastoreiam. A forma do famoso stalking é através da dominância e caça predatória. Tá. Existem outros cães também que não são de família, mas se eu começar a listar aqui, é muitos. Mas é isso, galera. Beleza? É só para colocar a mesma situação. Como eu falei, eu não estou falando mal de adestradores. Eu entendo, eles entendem sim muito de cães, mas falta experiência, só isso. Falta experiência. Como eu já falei mil vezes, falta experiência de cachorro solto para vocês verem como é que é uma matilha. Falta experiência de conhecer uma atitude de líder. Falta experiência fora do centro urbano, da questão do centro urbano. O centro urbano em si é um padrão que já está ali determinado. É aquele cachorro que tem que conviver bem com, entre aspas, óbvio, né? A maioria, vamos dizer assim, tem que conviver bem com o dono e com pessoas que estiverem de fora. Tem que saber defecar e urinar no lugar certo. Não tem por exemplo, eu tenho a vantagem de quase não limpar. Olha os peixes da mata. Eu tenho a vantagem de quase não precisar limpar fezes, por exemplo. Porque meus cães vêm e defecam pra cá. Beleza? É isso, galera. Valeu e até a próxima.